Mudando de assunto, agora a gente vai falar de política internacional. A gente recebe Urian, é isso, pessoal? Me contem. Urian Fancelli comigo aqui, então vamos colocar a Urian na tela comigo para a gente debater, porque tem muita coisa para falar. Urian, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Tudo bem, Neila? Prazer estar aqui. Vamos lá, vamos começar com aquilo que o brasileiro quer ouvir, que é a reunião de Marco Rubio com o chanceler, com o ministro Mauro Vieira aqui do Brasil, reunião marcada para as 2 da tarde lá nos Estados Unidos, 3 da tarde aqui, horário de Brasília. Já sabemos que vão falar, claro, sobre a questão da taxação dos 50%, mas tem mais assunto aí para se falar na mesa, né? Podemos esperar assunto terras raras ou isso ainda é muito cedo para ser previsto? Eu acho que é o momento de tanto um lado quanto o outro colocarem todas as cartas na mesa, né, para mostrar o que eles têm a oferecer. E tem muitas coisas que os Estados Unidos querem. Então, com certeza, isso do acesso privilegiado aos minerais críticos brasileiros. Lembrando que o momento agora ele é de muita tensão entre Estados Unidos e China, justamente porque a China passa a adotar uma política, como a gente já falou aqui na semana passada, uma política para tentar de certa forma controlar para onde ela vai exportar todos aqueles minerais críticos que são muito importantes tanto para baterias, para o desenvolvimento tecnológico, mas hoje principalmente também para a produção de equipamentos militares, em um momento de competição extrema entre Estados Unidos e China. Então, os Estados Unidos estão de olho nisso, tendo em conta que o Brasil tem mais de 20% dessas terras raras do mundo, apesar de não ter ainda a capacidade de processar. O presidente Lula já deixou claro que ele não vai querer que o Brasil se torne um mero exportador dessas terras raras, então está aberto a possibilidade de repente, celebrar algum tipo de parceria com os Estados Unidos para processarem de maneira conjunta, então para agregar valor também, né? Mas vamos falar de outras coisas também, Neila. Que mais que pode se tornar tópico? Abertura do mercado de etanol brasileiro, então reduzindo a tarifa, né, atual de 18% em troca de uma possível redução dos Estados Unidos sobre o açúcar brasileiro. Isso seria algo a ser falado. Ou o recuo do Brasil em relação à regulação das big techs também, né? Principalmente depois que vem aquelas decisões judiciais que obrigam as plataformas norte-americanas, principalmente, a remover conteúdo em um momento no qual, quando a gente olha também para a posse do Donald Trump, quem estava presente nessa posse? Os donos, os presidentes dessas grandes empresas, desde Elon Musk até Jeff Bezos da Amazon, Mark Zuckerberg, que aí virou de posição completamente, porque o Trump entende que para ele conseguir continuar a ter um discurso que continue a beneficiá-lo politicamente, essas plataformas elas são cruciais, né? Então, fora isso aí surge também, aí eu concluo por aqui, surge a notícia de que os Estados Unidos também estariam exigindo que o Brasil abandonasse aquela ideia que vem desenvolvendo junto aos países dos BRICS de lançar algum tipo de moeda que concorresse com o dólar. Então, isso tudo pode ser negociado. Agora, vou até perguntar para a produção, a gente tem o vídeo de ontem do secretário de Comércio dos Estados Unidos falando sobre o Brasil? Eu pedi para separar, a gente tem? Tá bom, eu vou pedir para colocarem, Orião, porque ontem teve fala estratégica aí, na verdade foi uma coletiva para falar de outro assunto, foi para falar sobre China, e foram perguntados sobre a questão da taxação no Brasil. Disseram que 40% dessa taxação é uma questão política e que 10% é aquela taxação básica que é imposta a todos os outros países. Os meninos vão procurar esse vídeo para a gente, mas enquanto isso, vimos ontem que o Brasil continua em pauta, mesmo no dia que a coletiva não é para ser falada, que não é para ser tratada do nosso país. Sim, eles falam que tem esse aspecto político, mas eu enxergo essa tática de pintar parte dessas cartas na mesa ou dessas exigências como políticas, justamente para o Trump colocar em prática aquilo que ele chama de sendo a arte da negociação. É o livro que ele escreveu lá atrás, que na verdade escreveram por ele, o Ghostwriter escreveu para ele lá atrás, mas é para ele tentar forçar a barra para o lado dele. O que ele quer, acima de tudo, é ter algo
que ele possa exibir para a própria base, algo para ele sair dessas negociações mostrando que foi vitorioso. Foi o caso, por exemplo, daquele acordo de minerais que ele fez com a Ucrânia, né? Meio que prometendo que os Estados Unidos ajudariam a Ucrânia se a Ucrânia desse o monopólio ou se ajudasse, se desse preferência aos Estados Unidos para explorar esses minerais críticos no seu território. Só que é algo que é um pouco mais complexo, porque isso demoraria, na prática, muitas décadas. Precisa fazer um mapeamento de todos esses minerais, dessas terras, onde eles estão. Você precisa investir em tecnologia para o processamento disso tudo. Então, o resultado disso tudo demoraria décadas. Trump sequer, eu acredito pela idade dele também, ele não vai estar nem mais vivo quando isso começar a dar algum tipo de resultado. Porém, é algo que ele pode exibir já para a própria base, como aí sendo uma vitória. E eu vejo que com o Brasil poderia ser algo similar. Ele só precisa de algo para mostrar.